Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Fala, galera. Espero que seja tudo bem com todo mundo. Seguindo o nosso curso de recuperação de áreas degradadas, nessa aula eu vou dar um exemplo de edital e projeto para recuperação de bacia hidrográfica. Então eu trouxe aqui, eu busquei um edital, um projeto, como se dá, para vocês se assemelharem, perceberem como que é, verem do que se trata, né? E poderem, né, se no futuro quiserem, entender como se faz, né, o que são dados importantes de ter quando a gente fala em recuperação de área degradada. Então aqui, né, a gente tem o Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Executiva, né? Então o exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi o edital 2 de 2005, que é para recuperação e proteção de nascentes em áreas que margeiam o corpo d'água. Então veja que tem montantes feitos pelo governo federal apenas para projetos de recuperação de diversas áreas, nesse caso aqui de nascentes. Então, aqui foi a chamada recuperação e proteção de nascentes, com adequação ambiental, avaliação qualitativa e quantitativa, 30 meses, e olha o valor para o projeto, R$500 mil. Isso há 15 anos atrás. Imagina hoje. Com certeza esse valor do FNMA bem maior do que se tem, do que se apresenta aqui para a gente. Então veja que é um valor exorbitante para a realização de um projeto muito interessante e que garante também a sobrevivência, né, de quem trabalha com projetos durante algum tempo. Então a área escolhida, né, que foi feito o projeto, a área do Parque São Hilário, né, que fica em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui os limites do parque, né, e aqui a área de abrangência do projeto, que está de preto. Beleza? Então aqui a gente tem os corpos d'água, vários arroios, Arroio de Luva, Arroio Casa Velha, Taquara, Pequeno, um sem nome, Vitorino e a barragem Lomba do Sabão. Então veja como é interessante aqui, ó, uma área de 1.180 hectares, que é a área do parque, e uma área de abrangência do projeto, uma área menor, né? A situação ambiental, aqui tem algumas fotos do local, realmente bastante coisa degradada, tudo meio avacalhado, presença de poluentes, né? Então justifica a importância de um projeto. Então, quem está propondo, né, o PMPA, junto com a Secretaria Municipal da instituição proponente, com a coordenação geral, e fez parceria. E veja que do PMPA tem o projeto integrado da Lomba do Pinheiro, a parte de educação ambiental, a parte de monitoramento de qualidade da água. Então a empresa consegue trazer várias partes dela mesma para realizar esse monitoramento ambiental, essa realização do projeto em si. Então é importante uma empresa ela ter um corpo técnico muito variado, para ela conseguir absorver toda a qualidade do trabalho e ter um gasto menor possível com contratação de terceiros. Além disso, conseguiram fazer uma grande parceria com a Prefeitura Municipal do município e parceria também com a Emater, né? E depois nós vamos ver que essa parceria com o município, ela tem um papel muito importante, como nós vamos perceber. Então aqui, ó, as pessoas diretamente envolvidas, aqui no caso eles tiveram um coordenador geral biólogo, um administrador de empresa, um coordenador financeiro, e nos técnicos, olha aqui que interessante, uma pessoa da área de engenharia civil. Então veja que projetos de recuperação de áreas degradadas é mais uma área que o engenheiro civil pode atuar, inclusive para estágio. No caso aqui, ó, uma pessoa também estagiária do curso de engenharia civil. Então veja que isso aqui é uma área que o engenheiro civil também pode optar por trabalhar. Então, além das áreas clássicas de construção civil, entre outras, a gente vê que a área ambiental também oferece
um arcabouço que o engenheiro civil pode se interessar em trabalhar, né? Como a gente está vendo ao longo da nossa disciplina. A população beneficiada, olha aqui, uma quantidade bem grande de pessoas, né? Os moradores do entorno da unidade de conservação, então ela é bem povoada, e indiretamente, 450 mil pessoas, que é a população da bacia hidrográfica, que é a população de Porto Alegre e Viamão. Então, olha aqui que interessante isso daqui. Então, quando você constrói um projeto, é importante você ter a população diretamente beneficiada com o projeto e também a população indiretamente beneficiada. Isso favorece na hora de conhecer o tipo de projeto a ser feito. Isso fortalece para ganhar força, né, o projeto na disputa com os outros na hora do lançamento do edital. Então, isso aqui é uma sacada importante, né, de falar sobre a população beneficiada, mas também de maneira indireta, porque aumenta bastante o número de pessoas favorecidas com projetos como esse. E agora nós vamos para as metas e atividades. Aqui eu vou comentar com calma, porque essas metas precisam ser sempre observadas e trabalhadas, né? Porque a gente precisa entender o que está se dando, e no projeto de recuperação de área ambiental pode jogar um papel-chave para conseguir fazer diferença no seu projeto e ele ser aprovado em um determinado edital. Então, por exemplo, aqui, mobilização da sociedade e seleção dos beneficiários. Isso aqui é muito importante, que é o papel social do projeto, que é mudar, né, ou digamos assim, tentar mudar, sensibilizar as pessoas do entorno. Então, olha que interessante. Curso destinado aos guarda-parques, estão lembrando, né, que aqui no caso é um parque, né, então tem os guarda-parques, um curso destinado a eles, isso aqui é muito importante, porque é uma mobilização social para mudança de pensamento dos funcionários do parque. Curso para formação de multiplicadores ambientais, então cursos de educação ambiental são muito importantes, né, porque forma esses multiplicadores, divulga a empresa, divulga o projeto para a sociedade, né, porque eles se tornam multiplicadores, inclusive, da iniciativa, né, isso aqui é muito importante. Educação ambiental em escolas, a gente sabe que a educação ambiental ela é um tema transversal a ser trabalhado em todas as áreas de ensino, mas às vezes ela fica um pouco esquecida. É mais lembrada no dia da árvore, dia da água, dia do meio ambiente. Então, a atividade de educação ambiental aumenta essa relação da empresa com a escola, com a comunidade, né? Faz um projeto muito interessante e a criançada adora. Então, isso é importante na hora de mobilizar a sociedade, né, para a importância do projeto que você está realizando, né? Atividade de consciência ambiental na unidade de conservação, então, com quem está lá, com quem está conhecendo. Então, trabalhar a conscientização ambiental, isso também ajuda a divulgar a empresa de uma maneira muito barata, porque forma essas pessoas como multiplicadores de informação, né? E panfletagem, né? Entrega de informativo de sensibilização para a comunidade da bacia. Só essas atividades aqui de sensibilização social têm um total de meta de mais de 130 mil reais. Veja como, no caso, a empresa está colocando um peso importante nas atividades de sensibilização social, que muitas vezes são esquecidas ou não são valorizadas como deveriam em muito projeto ambiental. Então veja como é interessante trabalhar e entender essa importância da sensibilização social em um projeto. A meta 2 é a articulação com autoridades locais e regionais. Isso aqui é fundamental porque você precisa dialogar com as autoridades políticas, as autoridades do município, da região. Então, olha aqui, reunião mensal com a participação das prefeituras envolvidas no projeto. Então, reunião mensal, repasse mensal, diálogo com o poder público, isso aqui é muito legal, é muito interessante, favorece a empresa, melhora a imagem da empresa. Implementação do conselho do projeto, isso aqui é uma ideia muito bacana, porque a sociedade civil participa dos debates do próprio projeto, então ela se sente fortalecida, se sente presente, né, com conselheiros eleitos e capazes de debater acerca do projeto. Participação nas reuniões do Comitê da Bacia, do Guaíba. Participar em reunião de Comitê de Bacia Hidrográfica é importante para qualquer um, que dirá para quem está desenvolvendo o projeto de recuperação de bacia, né? Debater, mostrar os resultados que estão sendo feitos, dialogar com a sociedade civil, com os intelectuais,
com os interessados no tema. Isso aqui é muito legal, é muito importante, a empresa precisa fazer isso, que também é o merchandising das suas atividades. Participação em reuniões de projeto, né, do projeto Prodilúvio, é uma situação parecida, e participação de intercâmbio promovido pela empresa, né? Aqui é uma forma também de justificar o uso do gasto financeiro com essa atividade, também para participação em evento da própria empresa, né? Que é um evento, claro, que tem que dialogar com a temática, senão perde o sentido. A meta 3, e aqui eu quero destacar, antes de falar das coisas, o seguinte: olha a sacada que a empresa teve, um total de meta altíssimo, olha. Os 250 mil do Fundo Nacional de Meio Ambiente, 170 mil de onde? Do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Muita cidade tem um dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente parado, esperando o projeto. Então é importante você que se interessa em trabalhar com consultoria na área ambiental, provocar o administrador público, porque às vezes ele nem sabe a quantidade que ele tem no fundo municipal, e aquilo pode ser utilizado para editais para resolver problemas dele mesmo. E nesse caso aqui, a empresa teve uma grande sacada, porque venceu o edital nacional e ainda venceu o edital municipal, conseguindo um financiamento ainda maior que aqueles 500 mil iniciais para a realização do seu projeto. Então, a meta 3, que já é uma meta mais técnica, que é a recuperação e proteção das nascentes em áreas que margeiam o corpo d'água. Como? Fazendo replantio, claro. A primeira atividade, mapeamento georreferenciado. Isso aqui sempre precisa. Então, quem se especializa em QGIS, quem se especializa em mapa, é um diferencial de mercado, assim, muito grande, porque a área ambiental sempre tem necessidade de gente para fazer o georreferenciamento de áreas, né? E depois você tem coleta de sementes e plantio em tubetes. Aqui, dentro de recuperação de áreas degradadas, a gente já viu como isso acontece. As mudas são repicadas, faz o transplante de mudas, depois o segundo transplante de mudas para o local definitivo. Aqui, né, é a criação das mudas em si, criando um banco para armazenamento de sementes, né? E aí faz o plantio das mudas e depois as que não vingaram, o replantio dessas mudas. Isso aqui é basicamente o processo de recuperação da área degradada. Então, a recuperação da área degradada, o que eles escolheram aqui? Escolheram, então, fazer coleta de sementes, né, na região, plantio em tubetes, desenvolveram as mudas e plantio de mudas das espécies nativas desse parque. Então, fazendo todo um replantio com base nas sementes coletadas no próprio parque. Então, veja que a gente poderia pensar nessa questão aqui, né? Eles trabalharam com coleta de sementes, mas poderia ser feito de outra forma, poderia ser transposição do solo. Transposição de solo aqui também daria muito certo, né, para fazer esse replantio, ao invés de fazer o plantio com mudas. Mas foi a opção que eles quiseram, né? Também pode ser feito, dá para fazer através da coleta de sementes, né? Coloca uma grande rede próxima às árvores, coleta sementes que essas árvores trazem, né? Deixam cair, né? Durante o processo de reprodução, e faz o plantio das mudas e depois faz essa colocação das mudas no parque, né? O plantio em tubetes e depois no parque em si. É uma estrutura também que gera emprego, que gera custo, mas que consegue também o objetivo de replantio e de recuperação da proteção das nascentes. Depois disso, né, a gente tem aqui, mais uma vez, uma meta de 100 mil, com mais da metade vindo do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Olha como é que é interessante. Agora, a adequação ambiental das propriedades beneficiadas. Então, identificar as propriedades da área de abrangência, área de situação de risco, área em APP, que tem assentamento urbano irregular, qualquer coisa do tipo. Então, identificar para passar e ver o que pode ser feito. E fazer o diagnóstico georreferenciado da área de abrangência do projeto com base no diagnóstico do projeto integrado de desenvolvimento sustentável. Então, buscar adequar ambientalmente as propriedades beneficiadas. Então, isso perpassa por um processo de convencimento do proprietário, mas com o apoio da prefeitura, consegue um debate muito maior sobre a importância dessa população ajudar na preservação ou criar canteiros ecológicos nas propriedades que ajudem a religar o parque. Então, você tem uma outra forma de mobilização social aqui, que é ganhar os
os proprietários em área de abrangência, né, para que eles também se tornem parceiros do projeto. Isso é muito importante, porque se eles se tornam inimigos do projeto, eles se tornam adversários importantes para a execução das metas que estão sendo propostas. Tá? Então é sempre legal buscar identificar, dialogar com a população do entorno, com áreas do entorno, área que está presente, casa em área de preservação permanente, assentamento urbano irregular, pequeno lote, dialogar com essa turma que precisou ocupar lotes, né, por problemas da política de moradia urbana do nosso país, e dialogar com eles, fazendo com que eles se tornem parceiros do projeto de recuperação da bacia hidrográfica. Isso é muito importante. E aí você tem a meta 5, né, que é a avaliação da água, né? Isso aqui é muito importante também. Se você tem profissionais técnicos na sua equipe, você gasta muito menos dinheiro, né? Que aí é aquilo, coleta a amostra, faz a análise da amostra, elabora um laudo técnico, né? E aqui, né, a divulgação do banco de dados da qualidade da água. Isso é muito importante porque cria um banco de dados que provavelmente não existia de maneira sistemática naquele corpo hídrico, naquele rio, naquela bacia. E isso ajuda, inclusive, a monitorar o desenvolvimento das mudas plantadas, né? Porque você vai ver, por óbvio, que as mudas que você está fazendo um replantio, cada um tipo, como a gente já viu ao longo da nossa disciplina, cada tipo de planta se adapta. A gente tem planta de claro, planta de escuro, a gente tem planta de clareira, sucessão primária, secundária. Então você tem que observar quais as espécies mais adequadas para esse processo de plantio. Então você tendo o monitoramento da qualidade da água, você sabe quais são as mais indicadas, por exemplo, para uma mata ciliar, né? Então isso aqui também é muito importante. E a meta 6, né, que eu quero também comentar, que é a comunicação social e divulgação dos resultados do projeto. Isso aqui é muito interessante, porque a exposição, por exemplo, dos trabalhos desenvolvidos nas escolas por educação ambiental, divulgação do projeto junto às comunidades envolvidas, divulgação do projeto através das mais diversas formas de propaganda. Isso é muito importante, porque divulga a ideia, divulga a marca, divulga a importância do projeto, divulga a empresa. Né? Essa questão da comunicação social é fundamental. É só a gente lembrar que a propaganda é a alma do negócio. Então, a comunicação, a divulgação dessas informações são de grande valia quando você está desenvolvendo um projeto, ainda mais se for um projeto de grande porte, como é o exemplo que a gente está colocando aqui para vocês se familiarizarem. E aí, você tem a meta 7, a última, que é a continuidade das ações do projeto. Isso é muito legal de ter, porque mostra que o projeto não se encerra sozinho, se encerra por ele mesmo. Ele tem ações que vão continuar, e essas ações podem ser gerenciadas, inclusive, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da verba do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, ações de educação ambiental, a continuidade do monitoramento da qualidade da água, né? O monitoramento florestal das espécies que foram plantadas, georreferenciamento com imagem de satélite, do que está acontecendo ali, de como está tendo mudança na vegetação ao longo do tempo. Então, mostrar continuidade da ação do projeto, que o projeto não se encerra em si mesmo, é muito importante, é chave, é um segredo que pode ser o segredo do sucesso do seu projeto. Aqui o detalhamento financeiro, né, que na prática, somando as verbas conseguidas, passou de 730 mil reais, então uma grana muito grande que foi utilizada no projeto, muito interessante. Aqui o resumo financeiro, as despesas correntes, as despesas de capital, né? E aqui a contrapartida, né? A contrapartida dada, né? Que foi pela prefeitura, ampliação das instalações de manipulação. Aqui eu fazendo confusão, a contrapartida dada pela empresa, né, que é a ampliação do armazenamento do viveiro municipal. Por quê? De interesse da própria empresa, primeiro, antes de tudo, porque precisava gerar essas mudas que ela usou para o replantio em algum lugar. Segundo, porque ela joga aqui um papel-chave que é desenvolver esse viveiro, porque em projetos futuros ela já tem isso pronto, então é bom para todo mundo. Alocação de veículos por 30 meses, só que esse veículo já é da própria empresa. Então, esse valor de contrapartida, na prática, a empresa está colocando algo que ela já tem. E materiais, combustíveis, etc., que dá mais um valorzinho. Então, veja que a contrapartida financeira que a empresa traz é uma contrapartida que é uma parte dela mesma, ela já possui,
E outra contrapartida, outra parte da contrapartida é algo que ela vai fazer pelo município, mas que ela mesma se beneficia. Olha que interessante que é isso aqui. Então, entender como funciona esse lance da contrapartida é outro segredo interessante quando a gente pleiteia projetos grandes como esse. Aqui no caso, Viveiro Municipal, em que está se propondo ampliar as instalações para produzir 150 mil mudas de espécies nativas. É realmente um valor muito alto de mudas, né? E é interessante ver essa sacada que a empresa teve. E aqui os resultados que se esperam. O resultado esperado é sempre algo importante ter no projeto, porque busca apresentar o que você espera quando você está vendendo o seu peixe. O que você quer apresentar? Eu estou dando esse montante financeiro, o que eu vou ter em troca? E aqui eles colocaram de uma maneira muito detalhada alguns resultados. Conscientização ambiental das comunidades do entorno, né? E aí cita todo mundo, guarda-parque, usuário, comunidade escolar, que é o que nós falamos lá naquela meta 1 que debatemos, a importância da consciência ambiental. Aqui, a integração entre os participantes do projeto, né? A integração. A implementação do conselho gestor do parque, que é algo que nem todo parque tem e precisa ter, seguindo a própria legislação. Então, a empresa está fazendo aqui um papel, inclusive, do poder público, que é de implementar um conselho gestor que não tem. A produção e plantio de 150 mil mudas, né, que, curiosamente, é o tamanho que está propondo colocar o viveiro, aqui 150 mil mudas, plantio de 150 mil mudas, criação de um banco de sementes, então, ter o banco de sementes lá para mudas futuras, né, para no viveiro municipal, preservação e recuperação ambiental das nascentes e matas ciliares, através do replantio, do monitoramento da água, como a gente viu, o diagnóstico da área de abrangência do projeto e adequação ambiental das propriedades, que a gente comentou em uma das metas, né, que a adequação ambiental que pode ser, inclusive, com corredor ecológico, pode ser com SAF, pode ser das mais variadas formas, de maneira a garantir que as propriedades ali do entorno se mostrem também sensibilizadas à importância do projeto em si. Avaliação da água, né, com aquele monte de testes que a gente viu, ampliação do banco de dados da qualidade da água através dos exames de água feitos, divulgação dos resultados do projeto para a comunidade, que é uma grande sacada de divulgação do próprio projeto e da própria empresa, e continuidade das ações de abrangência após o término, que é aonde que a gente tem essa fase aqui. Continuidade das ações no projeto. Então, eu trouxe aqui de maneira rápida, né, de maneira sucinta, para a gente debater, para a gente conhecer melhor um projeto de recuperação de áreas degradadas e maldades e ideias importantes da gente ter quando a gente escreve um projeto para submeter para grandes editais, como é o caso do Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou em municípios grandes, inclusive, do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Beleza? Até a próxima aula, a gente se vê. Tchau, tchau.